mundo, agora oficialmente, né? Bem-vindos a mais um Conexão Excelsior, hoje com o tema RCP. A gente está muito feliz com essa adesão, assim, a esse projeto. Eu acho que é tão bacana, né? Discutir sobre os nossos seguros, trazendo os heads dos produtos para estarem debatendo com vocês. E hoje a gente trouxe a Gerlane, que é a head do RCP, e ela vai bater esse papo aí com vocês. Queria só para a gente deixar a reunião fluir super tranquila. A gente vai estar respondendo ao final todas as perguntas, então assim, vocês podem ir colocando no chat, ou então ir levantando a mão, que aí no final a gente vai ter esse momento para pergunta. E eu queria pedir também para se vocês pudessem manter o microfone desligado, só para não atrapalhar o momento. Acaba que às vezes um ruído, um barulhinho acaba desconcentrando, para que a gente consiga seguir da melhor forma possível. E aí eu vou tocar já assim, de bate pronto para Laís e para G. Desejar um bom conexão para todo mundo e que vocês aproveitem bastante aí esse treinamento, essa conversa, esse bate-papo, né? Que eu acho que nada mais é do que uma troca. E eu espero que vocês saiam do dia, a intenção do dia hoje é vocês saírem apaixonados pelo RCP, querendo assim, ó, só falar dele, só pensar nele, do dia e noite, só RCP. Bom dia, pessoal. É um prazer estar em mais um Conexão com vocês. Todo dia de conexão a gente se acorda muito feliz por ter esse momento, né, de interação com os nossos parceiros. A gente fica bem feliz por conta do nosso alcance. Está sendo um momento bem bacana falar dos nossos produtos, trazer o nosso head. E hoje não seria diferente, né? Estávamos aí muito ansiosos pelo responsabilidade civil. Era um produto que todas as vezes que nós finalizávamos uma conexão e a gente pedia qual a sugestão do próximo produto, vocês sempre colocavam para a gente RCP e nós estamos muito felizes em compartilhar esse momento aí com vocês. Estamos com Gerlane, que vai fazer uma apresentação belíssima sobre o nosso RCP. Gerlane, ela é administradora, advogada, pós-graduada em Direito Securitário, especialista em responsabilidade civil, e está aí conosco há 10 anos à frente aí do nosso produto de responsabilidade civil. Então, vocês aproveitem esse momento. Só reforçando, né, o que a Bruna falou, eu peço só que todas as dúvidas elas sejam colocadas no chat, porque nós iremos responder todas as dúvidas de vocês. Se nós não conseguirmos responder nesse momento aqui, nós faremos um compilado de todas as dúvidas e enviaremos para vocês através de e-mail. Então, aproveitem esse momento, vai ser fantástico. Eu tenho certeza que vocês vão sair apaixonados pelo nosso produto de responsabilidade civil. E Gerlane, é contigo. Bom dia a todos. Bom dia! Todo mundo está me ouvindo bem? É uma alegria imensa, né, estar aqui num evento como esse, né? Eu sempre falo que RCP é apaixonante, né? Quem começa a vender, quem começa a estudar, se apaixona por RCP. E o dia bem que calhou, como o Bruna falou, né? É Dia dos Namorados. Então, que vocês se apaixonem ainda mais pelo produto, né? Eu, hoje, além de ser apaixonada pelo produto, eu amo, né, esse universo da RCP. E é muito legal ver tantos corretores interessados e querendo aprender. Então, a Excelsior, né, que já é conhecida pela forte parceria com os corretores, com as assessorias, né? Então, nós estamos aqui. Isso aqui é só um aperitivo, né? Eu sempre falo que todas as apresentações são um aperitivo, é um começozinho, né, para alguns que estão começando a conhecer agora, mas o que a gente espera é que vocês interajam bastante nos próximos dias, nos próximos meses e anos, e produzam, e traga dúvida, que a gente gosta disso, né? A gente gosta aí de estar falando sempre de RCP, tá? Então, vamos começar falando aqui de responsabilidade civil. O que eu falo, né? Normalmente, quando se pensa, né, em responsabilidade civil, vem logo um tijolão de juridiquês na cabeça, e isso assusta, né?
de cara, muitas vezes os corretores, não falo nem os clientes, porque muitas vezes a gente, por experiência própria, os clientes, eles desconhecem, né? Os proponentes que vão virar assegurados, enfim, a população alvo nossa em geral não conhece. Mas muitas vezes os próprios corretores, né? O mercado em si acha muito pesado. Então, essa apresentação hoje, para os que já conhecem, muito bem, né? Vai tirar dúvidas, mas para aqueles que estão conhecendo, não se preocupem, né? Apesar de ser advogada, eu sou defensora de que esse tipo de produto tem que estar acessível a todo mundo. De forma que o próprio, eu vou falar mais à frente, mas de forma que o próprio segurado se enxergue no produto. Esse é o DNA da Excelsior, né? Trazer essa segurança e que o segurado se enxergue no produto. Olhe para o produto e diga, sim, este é um produto relevante para a minha profissão, eu consigo entender. Né? Então, a primeira coisa que eu posso falar para vocês dos produtos da Excelsior, sobretudo de responsabilidade civil profissional, que nós trabalhamos todos os dias para que os produtos sejam inseridos quando qualquer segurado vai olhar para o produto, vai olhar para as coberturas e vai dizer: isso aí eu faço, isso aqui é do meu cotidiano. Então, não adianta rebuscar, não adianta complicar. Seguro tem que ser acessível, seguro tem que ser democrático e tem que estar claro para todas as partes. Então, esse é um dos objetivos dos produtos de RCP, né, da Excelsior, é trazer essa identificação com o produto. Então, vocês vão ver, quando a gente fala de cobertura, né, telemedicina, ele pode não conhecer o produto em si, de responsabilidade civil, mas ele sabe que é telemedicina. E quando ele vê o nome telemedicina, ele se identifica. Quando ele vê preceptor, ele se identifica. Então, a gente quer gerar essa identificação. Vai ter um slide que a gente vai falando umas dicas de venda, mas eu já vou logo adiantar. Essa é uma dica de venda, fazer com que os clientes se identifiquem, que haja uma identificação orgânica e natural com os produtos. Então, já é a primeira dica. Pode seguir, Bela. Então, uma das primeiras Oi, alguém falou? Acho que não. Não, Uma das liberou o primeiras áudio. Uma das primeiras ideias sobre responsabilidade civil, quando a gente quer desmistificar essa questão, né, do juridiquês, daquelas letras miúdas, é entender o básico. Então, assim, quem não sabe sobre RCP, a partir desse momento, já vai para outro patamar de conhecimento. É uma proteção financeira, né? Vocês sabem que todo um processo judicial, mesmo que não haja condenação, há gastos com honorários, custas processuais. Estamos tratando de um público, né, que normalmente não consegue a obtenção de justiça gratuita, são médicos, são pessoas jurídicas. Então, assim, mesmo que a pessoa não seja condenada, mesmo que haja honorários sucumbenciais, mesmo assim vai ter a questão das custas judiciais e dos honorários. Então, imagine você ter que sair todos os dias para trabalhar. Essa é outra dica, tá? Todos os dias para trabalhar no consultório, no hospital, um hospital que você só tem controle ali do seu atendimento e muito mal. Pois é, Herbert, muito bem colocado. Proteção financeira e emocional. É exatamente isso. Então, você está ali todos os dias indo trabalhar, atendendo milhares de pessoas todos os anos e você não sabe quem é bem intencionado, quem é mal intencionado, e você está ali trabalhando, comprando seus bens, juntando dinheiro e a qualquer momento, pá, uma indenização de 200 mil, uma indenização de 100 mil, honorários, dor de cabeça. Então, assim, para mim, esse primeiro argumento para alguém que é muito resistente, algum profissional que seja muito resistente a contratar, é falar: o seguro, ele começa a valer a partir do primeiro dia, porque já tivemos alguns clientes que disseram: não, eu nunca, 10 anos que eu tenho seguro com vocês e eu nunca usei. Você usa a partir do primeiro dia que você compra. Primeiro dia. Porque você está ali comprando uma tranquilidade de exercer sua profissão e
ficar tranquilo, sabendo que tem uma seguradora por trás, te dando todo o suporte, e uma seguradora como a Excelsior, que incentiva o crescimento do profissional. Nós não somos uma seguradora que poda o profissional, que diz, olha, você se forma, mas não faz isso que vai aumentar e que vai não sei o quê. Não, nós damos cobertura para diretor clínico e técnico, telemedicina, preceptor, ou seja, além disso, justamente para tirar essa imagem pesada, né? Essa é outra dica que eu dou. Muitas vezes o profissional não gosta de ouvir erro, erro, erro. Gente, vamos quebrar isso, né? A Excelsior, ela tem uma filosofia totalmente diferente. Nós falamos que o profissional está inserido num mar de incertezas. Ele não sabe se o paciente ele está bem intencionado, ele não sabe se a estrutura está coerente, o que ele está trabalhando, ele não sabe o que vai acontecer. Então, são tantas incertezas. Então, quando a gente pode fazer a venda sem necessariamente falar do erro, porque quando você fala do erro, a pessoa já pode se ofender em alguns casos, principalmente alguns profissionais mais tradicionais, enfim, eles não vão querer contratar. Então, você chega com essa abordagem de falar que trata-se de a única certeza que ele pode ter é o seguro. O resto, ele não pode ter certeza de nada. Então, nós precisamos entender que o seguro tem essa função, e não de apontar o erro. Olha, se você errar, vai ter aí a cobertura. Não. A gente fala que é a certeza de que ele estará protegido financeiramente e, como o Rebeto falou, emocionalmente, quando acontecer alguma coisa, e que pode acontecer a qualquer momento, infelizmente. Exatamente, exatamente. Bela. Nosso foco é fornecer uma ilha de segurança em meio a um mar de incertezas que circundam as atividades desses profissionais. Percebe a mudança de concepção? Rapidinho. Gente, estou com vários corretores aqui reclamando que não está conseguindo entrar na reunião. Alguns aqui da Bahia. Tem bem hoje. Catuxa, eu vou te enviar o link no WhatsApp para você compartilhar com os corretores. Perfeito. Beleza, desculpa aí. Não, sem problemas. Então, analisando, veja que mudança de entendimento, né? De uma ideia de erro, que muitas vezes o produto era comercializado, né, nos primórdios ali no Brasil, quando foi concebido, muitas vezes algumas organizações foram contrárias, porque focava no erro. Não, não é isso. É uma ilha de segurança. Veja que diferente. Veja que concepção diferente. Então, quando a gente chega com essa abordagem, nós começamos a abrir caminhos mais, vamos dizer, mais saudáveis de relacionamento com os nossos segurados. Passar. Nossas soluções, né? São os nossos produtos. Hoje a gente vai falar um pouco mais de médico, odontólogo, as coberturas são voltadas mais para eles, mas além disso, nós temos profissionais da saúde, clínicas e consultórios, farmácia de manipulação, notários, advogados, né? Lembrando que nós temos aceitação para cartórios 100% digitais, ou então que tenham atividade digital também. Nós temos aceitação para clínicas de harmonização, clínicas de estética ligadas ao Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Farmácia, de Fisioterapia, de Biomedicina. Então, assim, existe aí toda uma gama a ser explorada, né, através desses produtos. Pode passar. Então, hoje, eu vim trazer assim, dados fresquinhos, quentinhos, sobre o mercado, né, e sobre a judicialização. Por quê? O que é que está movendo hoje o mercado? O que é que está provocando esse interesse, essa busca? É a judicialização. E não adianta, a judicialização não é algo que a gente vá barrar, dizer, nós somos contra, a Excelsior é contra a judicialização, o aumento da judicialização. Isso não vai acontecer, isso é natural. As pessoas vão tendo mais acesso à internet, mais acesso ao que elas consideram um direito delas, acesso a advogados. Então, assim, só vai crescer. Então, em vez de a gente ficar batendo de frente com isso, nós temos produtos preparados para entender essa necessidade que está crescente no mercado. Então, esses dados mostram
que hoje no Brasil, o Brasil possui mais de 500 mil de processos. 500 mil de um processo, por um total de 562.206 médicos. Essa é a quantidade de médicos hoje no país. Então, tem mais processo do que médico. Chocante, né? Pois é. Isso tende a crescer. Tende a crescer. Então, um mar azul de oportunidades que podem ser exploradas aí. Por quê? Isso quer dizer que está todo mundo condenado? Que todo mundo vai ser condenado? Não. Isso quer dizer que os médicos estão errando mais? Não necessariamente. Isso quer dizer que as pessoas estão buscando mais. Então, nós temos que organicamente expor mais o produto, explorar mais as nossas carteiras. Aquela carteira de alto, bem gordinha, robusta, tem muito médico, tem muito enfermeiro, tem muito fisioterapeuta, biomédico, dentista. Então, essa carteira ela pode ser explorada para esse lado, né? E normalmente é uma característica da profissão. Normalmente o médico é casado com o médico, ou casado com outra pessoa do profissional da saúde, tem filhos. Então, assim, imagine a oportunidade que se abre diante dessa situação, principalmente com a mídia, né? A gente fica vendo na mídia, muitas pessoas acham que as seguradoras, quando vê essa exposição toda na mídia, fica, nossa, que ruim. Não, isso é uma forma também de chamar a atenção daquelas pessoas que não têm seguro para ver a importância de se ter um seguro por trás, né? Para dar esse suporte financeiro que a gente falou. Então, rapidamente, hoje na Justiça Federal a gente tem um percentual menor, né, de processos, e na Justiça Estadual, que é o mais comum, mais de 86% dos processos. Entre 2021 e 2022, houve um aumento de 19%, né? Na primeira instância, aí, entre 2009 e 2017, 198%. Então, o médico antes, eu estou falando médico porque, enfim, é o carro-chefe nosso, que não era processado, porque era uma figura mais intocável, as pessoas não tinham tanto acesso. Hoje em dia, está muito fácil de você fazer isso. É muito mais tranquilo com a chegada da internet, enfim. Aí, eu trago esse dado da diminuição dos processos, porque, em geral, os processos diminuíram, né? Os processos, em geral, os outros assuntos diminuíram 6% na primeira instância e 32% na segunda. E, mesmo assim, tem aumentado a questão do crescimento de processos relacionados contra médicos, né? Inclusive, em fevereiro desse ano, o Conselho Federal de Medicina conseguiu que os processos que fossem movidos contra profissionais da saúde não fossem enquadrados como erro médico. Por quê? Um exemplo, fisioterapeuta, estava lá na hora que vamos ingressar com uma ação, você enquadrava como erro médico. Então, tudo era erro médico. Então, eles conseguiram mudar esse tipo de enquadramento para justamente quando essas pesquisas serem puxadas, não ter esse número tão expressivo de processos. E acredito que daqui a uns anos a gente consiga ver, porque foi a partir desse ano, né, que mudou o enquadramento, então a gente vai ver um pouco uns números um pouco mais reais, né, desse universo. Então, a duração média de 439 dias. Por que eu coloquei esse dado aqui? Imagine 439 dias você esperando, né? Você falar para o seu segurado, é um processo, ele acha que é só uma audiência, que é só ali. Não. São, em média, né, 439 dias, né, até o julgamento. Ali, na incerteza se vai ou não vai, se você não tiver uma proteção, uma assessoria jurídica boa, uma perspectiva de que você não vai entrar, né, que você não vai arcar com aquele valor da indenização diretamente do que você está ali, do seu patrimônio, imagina a dor de cabeça. É uma dor de cabeça por 439 dias. Isso é mais um argumento de vendas, tá? Então, não é uma coisa longa, e aqui é em média, mas pode ser muito mais. E até a baixa definitiva, porque nem tudo se encerra com julgamento, existem os recursos e as baixas, enfim. Para fazer a baixa, tem alguma série de recursos, apelações, enfim, 747 dias. Então, quando muitas vezes o
o segurado em potencial falar, ah, mas isso é besteira, eu resolvo, meu advogado resolve. Veja a duração de uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça quando se tem um seguro, e sobretudo da Excelsior, porque quando tem da Excelsior ele pode ficar tranquilo. E não só o segurado ficar tranquilo, o corretor fica tranquilo. Porque o corretor ele pode entrar em contato com a seguradora através do 0800, pode mandar e-mail e vai ter aquele suporte. Nós não deixamos os nossos corretores soltos para resolver, né, para explicar. Não. Tem informação conosco, tem um acompanhamento e não é necessário ter o número do processo, né? Ah, tem que ter o processo para que a gente tenha assistência. Não. Muitas vezes é aquele paciente que sai xingando e batendo na porta e o médico diz: "Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora?" A partir desse momento, já pode pegar o 0800 e ligar, e nós vamos dar toda a orientação. Então, não é um seguro que dá sossego apenas para o segurado, é um seguro que traz uma tranquilidade também para o corretor, porque tem uma equipe técnica de sinistro, assessoria jurídica por trás, para dar todo esse suporte. Então, imagina, só até aqui, né? Se eu fosse médica, eu já estaria super convencida de que eu quero esse seguro para mim. Pode passar, por favor. Aqui é bem rápido, né? As regiões com mais processos, né? E faz a divisão da denúncia por 1.000 habitantes, é o Sul que lidera, né? E por fim vem o Norte. A média de processos por médico, né? Que faz a divisão por médicos que são daquele estado, o número de processos. O Sul também lidera, né? Então, tem toda uma questão histórica, uma questão econômica que vocês já conhecem, que faz com que isso ocorra. Então, o Sul meio que é o reflexo do que vai acontecer no futuro com as outras regiões, quando vai tendo mais acesso a esse tipo de informação. Então, os estados com maior número de processos vem São Paulo, né, com mais de 133 mil, Rio Grande do Sul, Minas, e por aí vai, né? Agora, o índice de condenação, a Bahia lidera com 50%, está bem meio a meio, né? Rio de Janeiro, 43,5%. É muito interessante essa questão do índice de condenação, porque está crescendo, né? Está crescendo. Enquanto antigamente era uma coisa bem mais difícil de ocorrer, agora está. E vou dizer para vocês, muitas vezes o profissional realmente fez tudo certo, né? Fez tudo certo, o paciente até fez tudo certo, mas existe aquele percentualzinho que é conhecido na literatura médica, né? Que é aquele percentualzinho que pode haver uma intercorrência e vai dar errado. E depois o paciente procurando ali uma reparação de algum modo, de forma lícita ou muitas vezes ilícita, ele vai lá e processa. Quando processa, é óbvio que o juiz ele se apoia em provas periciais, mas nada na vida é 100%. Então, se a perícia detectar que ali realmente houve uma negligência, uma imprudência, uma imperícia daquele profissional, pode haver a condenação. Então, assim, são números importantes, né, para serem colocados para os potenciais segurados, para os clientes, para falar que não é uma falácia, né? É uma realidade do mercado segurador, do mercado jurídico também, esse crescimento da judicialização. Pode passar, por favor. Um dado interessante, né? 88% dos processos movidos são contra médicos homens e 12% contra mulheres. Tá bem, hoje tá próximo, né, a quantidade de médicos homens, médicas mulheres, mas existe também um dado aí que explica um pouco, né? Normalmente, os riscos mais gravosos são ligados à cirurgia, e hoje em dia existe um pouco mais de homens, né, nessa área, atuantes na área de cirurgia, mas, enfim, existe esse dado que pode ser utilizado também.
E não só processos, aquele processo normal na justiça estadual. Existem as famosas denúncias no conselho, que estão ficando famosas mesmo, né? As pessoas dizem, olha, eu vou denunciar, eu vou processar, ainda vou lhe denunciar no conselho. E existe, né? Existe. E o profissional, por mais que não haja um envolvimento financeiro direto ali, é mais uma questão de reprimenda interna do conselho, caso haja, ou enfim. Mas existe a necessidade dele ter uma boa defesa. E isso nós também cobrimos. Nós não pensamos só na parte criminal ou na parte do processo normal, não. Nós também pensamos nessa parte administrativa dos processos, nas denúncias nas denúncias no Conselho. Então, em 2022, tiveram 3.224 no CREMESP, tá, gente? Esse dado é de São Paulo. Sindicâncias encerradas. Por quê? Quando você chega com a denúncia lá, primeiro a denúncia vai ser apreciada para ser instaurado ou não o processo ético, tá? Não é também desse jeito de chegar, eu vou denunciar e a pessoa vai desaguar aí no processo ético. É instaurada uma sindicância, né, para ali ser analisado se vai culminar no processo ético ou não, tá? Então, desses processos julgados, 700 foram 798, 492 foram declarados culpados. E, assim, as penalidades, advertência confidencial, censura pública, né? Cassações, suspensões. Imagina o médico ficar suspenso um mês sem trabalhar. O prejuízo, né? Só daí justifica muito bem o pagamento do prêmio da apólice. Isso não quer dizer que a gente garanta que ele não vai ser condenado. Não pode ser. Mas o que é que a gente garante? Que vai ter acompanhamento jurídico. Ele não vai sozinho, ele não vai passar os pés pelas mãos muitas vezes, né? Então, imagine você ter que se defender, ou muitas vezes chamar um advogado da família que não é especialista e você está ali se prejudicando, podendo ser até cassado. Ser cassado, minha gente, é o pior. Para você recorrer, voltar a ter o seu registro ali, é uma dor de cabeça e você vai perder dinheiro. São meses ali, sem você poder trabalhar, sem você receber, imagine. Então, daí já é outra dica, né? Outra tática aí de mostrar que o seguro não é só pagar um seguro, né? Eu já recebi, esses anos de RCP, já recebi vários tipos de abordagem, e uma delas é falar, mas eu faço esse seguro para os outros. Não, esse seguro, a gente tem que quebrar isso. Esse seguro é para o seu bem-estar, é para a sua tranquilidade quando você estiver exercendo sua profissão. É para você todos os dias levantar tranquilo e trabalhar e saber que tem uma seguradora. Não é para os outros. Temos que quebrar isso. É para pagar a indenização para o teu paciente que te processar. Não, a gente muda isso. A gente diz. É para te dar uma segurança de que, exatamente. Eu vi aqui um comentário subir, não deixa de ser uma proteção patrimonial, não deixa. Porque muitas vezes aquele dinheirinho que você poderia investir num treinamento no exterior, numa expansão do teu consultório, você vai usar em quê? Você vai pagar a indenização. E você pagando ali é uma questão de organização financeira. Outra dica, né? Se você for pensar na questão da educação financeira, o seguro é uma ferramenta valiosíssima de planejamento financeiro, de proteção financeira. Então, para aquele seu segurado que gosta de bolsa, de investimento, que você sabe que ele é envolvido nisso, pode chegar com esse argumento, que também se trata de uma ferramenta, de um elemento importantíssimo nesse planejamento e na segurança das transações financeiras e da preservação do patrimônio. Tá? Então, assim, se ele não entender que seja para proteção do sossego da atividade dele, que seja para proteger o patrimônio dele. Os dois modos são super interessantes e um pensamento, vamos dizer, atualizado dos benefícios que uma apólice de responsabilidade civil profissional traz. Especialidades mais ajuizadas. Vou passar rapidamente. Ginecologia, obstetrícia, ortopedia e cirurgia plástica. As três têm explicação.
todo mundo está sendo processado, tá, gente? Mas essas 3 aí. Por quê? Ginecologia e obstetrícia, mexe com criança, mulher no puerpério, todo mundo nervoso, né? Aí, muitas vezes, o profissional, inclusive, eu já tenho um relato desse, que a profissional não sabia a relevância. É só lembrar que a mulher está ali no puerpério, está nervosa, está fragilizada, hormonalmente exposta, família. Então, muitas vezes acontece alguma coisa ruim, a pessoa vai querer ali, psicologicamente explicado, vai querer achar ali um culpado. E muitas vezes é o médico que ele acha que é o culpado. Entendeu? Então, vai processar mesmo que o médico não tenha feito nada de errado, porque está ali no calor da emoção. Então, são especialidades muito envolvidas com o calor da emoção no momento, com coisas valiosíssimas na vida das pessoas. Ortopedia é locomoção, é perna, é braço. A pessoa ali quebrou em 20 pedaços, mas ela quer ficar 100%. Se ela não ficar, vai atrapalhar a profissão dela, o rendimento dela, e muitas vezes ela vai achar que foi o profissional. E não só o médico, né? Não só o médico ortopedista. As outras profissões da área da saúde que são ligadas a essas áreas, entendeu? Então, são todas ligadas ao básico da vida, né? Cirurgia plástica, a imagem da pessoa. A pessoa olha no espelho todo dia, vai ver ali e vai dizer, não, foi aquele médico que fez, vou processar. Fica o resultado do procedimento fica muito externo. Então, são especialidades ajuizadas por vários motivos e, sobretudo, por esses que eu falei aí para vocês. Pode passar, por favor. Eu permeei a apresentação toda, né, com vários argumentos, né, de vendas para a gente dar uma adiantada, mas em suma é isso, é tirar essa imagem do erro, dizer você errou, o médico diz eu erro não. Alguns, né, não gostam de ter essa abordagem. A gente fala sobre proteção financeira, a gente fala sobre, olha, você pode crescer, você pode ser um preceptor, você pode assumir o cargo de diretor clínico, você pode atuar via telemedicina. Veja que diferente. A gente falou de erro aqui para ele? Não. A gente falou de crescimento. A gente falou de prosperidade, de expansão. Então, esse é o DNA da Excelsior, essa expansão da atuação, essa proteção financeira, essa proteção ao longo do processo. Isso faz com que, além dos segurados se enxergarem dentro do produto, que não é necessário ser advogado para entender, não é necessário você pegar aquela maçaroca toda e entender, ele simplesmente vai olhar para o produto e vai dizer, esse produto é bom para a minha atuação. Eu vejo o que eu faço nas coberturas desse produto. Pode passar, por favor. Como eu falei, né? Uma das características do DNA da Excelsior no RCP é o foco no processo. É óbvio que lá na frente, caso seja necessário, haverá o pagamento de indenização, sim. Mas o nosso foco é ao longo do processo, muitas vezes desde aquele momento em que o paciente sai batendo a porta e o médico liga para o corretor. Corretor, aconteceu isso e isso. E o corretor diz, meu Deus, o que faremos agora? Né? Então, a gente acompanha desde esse momento, dando esse suporte, esse sossego, essa tranquilidade de analisar, de dizer, muitas vezes o médico recebe ali no processo e ver sei lá, 300 mil, 400 mil da inicial. Mas lembrem, na inicial, né, muitas vezes o advogado vai, o céu é o limite. Muitas vezes o médico está apavorado. Eu vou ter que pagar tudo isso. Se ele não tiver uma assistência jurídica interessante, que esteja ali acompanhando, um corretor que esteja ali perto, ele vai enlouquecer. Mas aí ele liga para você e diz, olha, está acontecendo isso e isso. E o corretor traz para a gente, ou o próprio segurado liga para o 0800, e ali já é analisado e vê que não, muitas vezes não é nada daquilo, né? O paciente está pedindo uma coisa absurda, de uma coisa que não aconteceu, você tem todas as provas ali, né? Então, a partir daí, a atuação do corretor deixa de ser somente venda para ser uma consultoria.
o profissional da saúde vai enxergar o seu corretor como um parceiro na sua atuação. E eu já vi vários casos assim, do médico se sentir confortável, de dizer, não, meu corretor já me orientou, já sabe o que é que eu tenho que atuar. Muitas vezes o próprio corretor traz dicas, né, nas apresentações que a gente faz para os profissionais, eu sempre levo dicas para o dia a dia, né, de como ele atuar, de quais documentos guardar. Então, assim, torna-se uma consultoria. O corretor torna-se elemento essencial na atuação desse médico também. Veja que maravilha. Por quê? O corretor traz todas essas informações e quando o mundo estiver acabando, quando o médico achar que está caindo fogo do céu e ele está ali todo aperreado, preocupado, tem meu corretor, eu vou ligar para o meu corretor. E vocês que são nossos parceiros, são parceiros da Excelsior, sempre bem orientados, sempre bem ali, com materiais fornecidos ali, sempre com uma vasta gama de materiais, estão preparados. Então, o corretor, que é parceiro da Excelsior, vai estar preparado e vai ser considerado um consultor desse segurado, um parceiro desse segurado. Veja que maravilha. Então, o seguro não é bom somente para os segurados, é bom para os corretores também. Todo esse suporte que a gente dá para toda essa cadeia aí que envolve o RCP. Então, falando rapidamente das coberturas, assistência jurídica especializada 0800, nós cobrimos honorários advocatícios se eles trouxessem o segurado optar por um advogado dele, mas fornecemos a nossa assistência jurídica especializada e não desconta do LMI e nem tem POS, franquia / POS, não tem. Imagina que maravilha. Então, muitas vezes, né, tá lá o LMI, mas quando vai descontar honorários, vai diminuir o LMI. Se ele optar por nossa assistência jurídica especializada, não tem isso de descontar. Veja que maravilha. Isso já, para mim, isso já é uma grande vantagem. Outra cobertura telemedicina, ou seja, pós-pandemia, telemedicina / telesaúde, né? Telesaúde é para outros profissionais da saúde, telemedicina é para médicos. Então, assim, telemedicina, muitas vezes, depois pandemia, muitos médicos não voltaram, muitos profissionais da saúde não voltaram para a atividade 100% presencial, atende parte dos pacientes via telemedicina. E o que é que a Excelsior faz? A Excelsior cobre. Está cobrindo desde a pandemia e continua cobrindo, tá, gente? Então, assim, o paciente, o médico, ele pode estar lá, eu só atendo segunda e terça, e o resto dos dias eu estou no sítio, está coberto lá no seu atendimento. Seguindo, obviamente, todo o regramento do Conselho Federal de Medicina, Ministério da Saúde, está tudo certo, tem cobertura, tá? Cobertura para processos administrativos, como eu já falei, dano estético sem restrição, não tem essa questão subjetiva e objetivo, é apenas se o juiz considerar dano estético ligado à responsabilidade civil, tá? Bem orgânico. Cobertura para diretor clínico ou técnico, cobertura para chefe de equipe e preceptor. Pode passar, por favor. Crise de imagem, né? Fiança, extensão a PJ, nós damos 3 anos de prazo adicional gratuito, que antigamente era chamado prazo complementar, mas agora tem outro nominho, prazo adicional, então nós damos 3 anos gratuitos. Não exigimos que seja escrito, que tenha um RQE, né, o registro de especialidade. Por quê? Porque o próprio conselho não exige. O próprio conselho. Então, nós estamos alinhados com o que o mercado, com o que, na verdade, né, o próprio conselho normatiza, sobretudo para os médicos. Você pode exercer, só não pode. Você não pode ostentar uma titulação. Então, a Excelsior, ela tem uma filosofia muito concisa, clara e organizada em relação ao conselho. Se a gente não cobre, está nos riscos excluídos. Se a gente cobre, se o conselho autoriza, a gente cobre. Se a gente não cobrir, está nos riscos excluídos. Ponto. Veja que simples. Basta o profissional seguir o que o conselho ordena, o que o conselho normatiza, o que o conselho indica. Para que a gente não fique criando um metaverso, um universo paralelo para complicar a vida de todo mundo,
Não. O profissional, ele é obrigatório que ele siga o que o conselho orienta, que ele faça o que está ali nos documentos do conselho. Então, é muito simples. Né? Um seguro simplificado, não tem letra miúda, não tem pegadinha, não tem ali uma coisinha, não. Nosso seguro é claro para facilitar a vida de todo mundo e a gente vender bastante, expandirmos o mercado, conquistarmos mais clientes, explorarmos regiões que não, assim, não estão ainda tão exploradas, que não tem tanto acesso. Então, é para isso. Né? Eu acho que a realidade e o futuro do RCP é essa descomplicação. É como se fosse seguro de auto. Ter essa identificação, né? Ter se enxergar no produto. Esse é o futuro. Esse é o presente, na verdade, mas é o que a gente deseja que exista ainda mais no futuro. É essa coisa de não ser um produto distante, aquele produto com cara de empoeirado, sabe? Não, um produto dinâmico, um produto bom, um produto que traz essa tranquilidade para corretor, para médico, para profissional da saúde, para PJ, para todo mundo. E que todo mundo consiga conversar na mesma língua. Pode passar, por favor. Nós temos aceitação para residentes, basta enquadrar na residência que ele está cursando, tá? Então, isso é muito bom. Já pensou? A pessoa se forma agora, 6 anos, mais ou menos, é generalista. Enquanto você for residente, a gente não cobre, não. Lembrando que a residência são, no mínimo, 40 horas semanais. Ou seja, ele não ia conseguir, né? Ter seguro em boa parte da sua atuação. E a Excelsior não tem isso. A gente não pode assegurar, a gente incentiva. Então, nós temos aceitação para residentes, para cirurgiões plásticos, para biomédicos estetas, farmacêuticos estetas, fisioterapeutas estetas e, recentemente, enfermeiros estetas também, tá? Tanto pessoa física como pessoa jurídica e uma gama de profissionais. Isso é muito importante quando a gente fala que a gente tem aceitação para residentes. Hoje, acredito que seja uma das únicas companhias que tem, se não for a única companhia que tem. Vem uma pergunta aqui bem rapidola que essa semana me perguntaram. E a pessoa que é podóloga, a gente tem aceitação? Não, infelizmente não. Pronto, valeu. Nada. Então é isso. Nós temos também para veterinários, psicólogos. Então, assim, é mão na massa. É olhar a carteira. Eu tenho certeza que em qualquer carteira, né, que vocês tenham, vai ter um enfermeiro, vai ter um fisioterapeuta, vai ter um dentista, vai ter um médico. Oi? Alô? Gerlaine? Bom dia. É o Lincoln. Bom dia. Está me ouvindo? Oi, estou ouvindo sim. Tem aceitação para enfermagem, esteta? Porque agora está tendo também essa especialidade, né? Sim, recentemente sim, passamos a aceitar. Tá ok, obrigado. Nada. Então é isso. Enxerguem a Excelsior como um produto parceiro, um produto que vai impulsionar o crescimento da carteira de vocês. Pode passar, por favor. Diferenciais da Excelsior, né? Só esse é mais para recapitular que eu já falei, essa questão da assistência jurídica sem descontar do LMI, sem incidir franquia, /POS, não tem. Entendeu? Não tem. Então, esse é o grande diferencial da Excelsior. Essa proximidade também. Vocês podem tirar dúvida, pode falar com os nossos comerciais. Isso é uma coisa mais, vamos dizer, íntima, mais particular mesmo da Excelsior, de não podar. Muitas vezes o corretor diz, poxa, claramente a seguradora não está aceitando, mas eu estou com essa dúvida. Não tenha isso. Todo mundo sabe aqui, acredito que tenho várias testemunhas de que a gente pode não aceitar tudo, infelizmente nunca dá para aceitar tudo, mas nós ouvimos todos os apelos. Mande dúvida, olha, Gerlane, tem isso aqui para aceitar, dá para analisar? Pode mandar. Não existe esse tipo de barreira, de dizer, a gente não quer não. Não. Se abram e tragam esse tipo de
esse tipo de anseio para a gente. É assim que faz o mercado crescer, é assim que a gente se apoia. Muitas mudanças nos produtos foram motivadas por vocês trazerem para a gente, olha, Gerlane, está acontecendo isso e isso. Tem essa aceitação e a gente começa a analisar direitinho e aceita. Então, se sintam próximos. Acho que o grande diferencial da Excelsior é isso, essa humanização desse contato, esse ouvido, né? Essa escuta voltada para o mercado. Posso fazer uma pergunta, Gerlane? Gente, só um minutinho, eu vou só pedir para vocês as perguntas, vocês podem colocar no chat e no final da apresentação a Gerlane vai responder algumas perguntas aqui com o microfone aberto para vocês, mas só para a gente não passar do time da apresentação. Mas podem colocar no chat que vai ter um grupo que vai responder, está respondendo no chat, e a G também no finalzinho a gente vai abrir para fazer um bate-papo, coisa rápida, para falar sobre algumas questões também, tá bom? Senão a gente passa do time aqui. Perfeito, Vini. Só aproveitando, quem está fazendo as perguntas no chat e quiser, até para melhorar essa troca, fazer a pergunta, abrir o áudio, abrir a câmera, pode botar aqui em levantar a mão. Então, vai ficar numa ordem de prioridade que a gente vai conseguir responder, tá, gente? Aí, só para a gente dar essa sequência. Farid. Pode passar, Bela, por favor. Novidades. Estava esperando ansiosa por esse slide, por essa parte. Vamos ter novidades a partir do dia 20, né? Nós vamos anunciar previamente aumento do LMI para clínicas, 300, 400 e 500 mil para clínica e para farmácia e também para laboratório, com 200% de LA. E odonto, que ia só a 300 mil, agora vai até 400 mil. Essas são as novidades fresquinhas que vão estar aí. Não se preocupem, vai ter material, vai ter tabela, vai ter um monte de coisa aí para vocês divulgarem aos 4 ventos, né? Essas novidades, tá bom? Então, a partir da semana que vem, já vai começar. Vai ter também, acredito que a partir do dia 25, condição geral atualizada, com muita coisa que a gente aceitava, né, de forma especial, mas vai estar lá na condição geral, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, então vem aí um monte de coisa que vai constar lá, vocês vão receber, vai ser maravilhoso. Gente, eu estou muito empolgada, vem muita coisa boa por aí. Eu já adiantei essas que vão acontecer já semana que vem, então produzam, calculem, né? Tragam bastante coisa para a gente, porque é isso. Isso é só o começo. Isso é só o aperitivo de junho para animar o mês junino aí, São João, todo mundo aí com essas novidades. Pode adiantar, por favor. E é isso. É um aperitivo, eu sempre falo. A apresentação é um aperitivo. É para deixar aquele gostinho de quero mais. É para deixar todo mundo na mesma página. Para quem não conhece os seguros de responsabilidade civil, é para deixar todo mundo na mesma página, para saber que tem com quem contar, quem vai procurar, mas vocês aí têm toda a liberdade de chegar, de falar com os comerciais, de tirar dúvida, e algumas coisas eles passam para a gente também, eu respondo. Fiquem tranquilos, né? Eu acho que, como eu disse a vocês, temos que ter essa liberdade mesmo, trazer coisas novas. Muitas vezes a gente não consegue captar todas as novidades. Eu vivo mergulhada no mercado, fuçando tudo, infiltrada em tudo, né? Para trazer tudo novo para vocês. Mas muitas vezes pode escapar. Aquela conversa de consultório, sabe? Que aquele médico diz, olha, eu queria tal coisa e não tem. Traga para a gente. Eu gosto muito de ouvir esse tipo de coisa. E quem sabe a gente não transforma em cobertura, transforma em produto. Tragam para a gente. Então, sintam-se parceiros. E não é falácia de nós somos os seus parceiros, não. Corretor que trabalha com Excelsior, realmente tem parceria com Excelsior, eu posso falar isso abertamente para um chat que tem o quê? Mais de 342 pessoas e eles sabem que isso é verdade. Então, nós somos parceiros mesmo, gostamos de corretor. Corretor é essencial para a comercialização do nosso produto, então a gente quer vocês aqui
bem pertinho da gente, tá? Obrigada. Adorei. Foi no Dia dos Namorados, eu acredito que muita gente deve ter ficado apaixonado pelo RCP. A ideia era essa. Assim, a ideia era essa, assim a gente espera. Laís, tu quer ir tocando algumas perguntas? Eu já vi que tu estava respondendo aqui no chat já, mas a gente teve várias perguntas. Inclusive, eu vou reforçar. Não sei se vai dar tempo da gente responder todas, gente, mas a gente vai pegar todas essas perguntas, a gente vai responder, a gente vai detalhar, e todo o material, tudo vai ser enviado para vocês. Então, ao final aqui, eu já vou encaminhar a apresentação. Já está aqui no Fixados um arquivo sobre a importância do RCP. Então, todo esse material vai ser encaminhado para vocês, tá bom? Isso. Maravilha, E Bruna. todos os materiais. Eita, desculpa, Laís. Não, era só para dizer. E materiais novos que a gente vai estar produzindo, não se preocupe, que vai chegar para todo mundo, viu? Eu estou me certificando que vai chegar para todo mundo, que a gente for produzindo de material. Vem manual aí, um manual tipo SUS, tipo Ministério da Saúde, para todo mundo entender, uma criança de 5 anos entender, né? Para médico, então vocês podem distribuir para os segurados. Bem legal. De boas Manual práticas. RCP é lá a Turma da Mônica. Para todo mundo, Isso. quem quiser, tá isso. Vai ter, viu? Acredito que para julho, então assim, só vem coisa boa. Esse é só coisa boa. Maravilha. Gerlane, parabéns pela apresentação, super esclarecedora. Nós estávamos ansiosos por essa apresentação de RCP. Como tem algumas pessoas com as mãos levantadas aí, eu estava pensando que nós podemos trazer 3 perguntas do chat e aí abrir um pouquinho para os corretores ter esse momento de interação conosco. O que é que vocês acham? Certo. Pode ser desse jeito? Perfeito. Maravilha. Maravilha. Gel, nós estamos com uma dúvida aqui, a corretora está querendo saber se nós damos cobertura, né, assistência jurídica na esfera civil, administrativa e criminal. E falando um pouquinho, pegando um gancho nisso, fala só um pouquinho de como seria essa assistência sem descontar do LMI. Vamos lá. Nós damos nas 3 esferas apresentadas, tá? Fiquem tranquilos. Agora, para não descontar, é só ligar. É simples, ligar no 0800, apresentar ali o processo e dizer, não, eu quero ser defendido por vocês. Aí não desconta. É basicamente isso, entendeu? Ou eu tenho um advogado e apresenta. É isso. Se optar por nossa assistência jurídica, não desconta. É só a manifestação de vontade mesmo do segurado em relação a isso. Maravilha. Deixa eu verificar uma outra pergunta. A gente está respondendo o chat, aí o chat ela sai da posição. Rosana Oliveira está pedindo para você explicar um pouquinho sobre essa questão da extensão à pessoa jurídica, como estamos fazendo no produto atualmente. Sim, hoje essa extensão à pessoa jurídica, ela ocorre quando o profissional, pessoa física, ele é o único profissional da saúde em todo o corpo daquele CNPJ, tá? Por enquanto estamos atuando dessa forma. Aí a gente estende para a pessoa jurídica, e ele também tem que ser mencionado, enfim, tem as regrinhas, mas primordialmente ele tem que ser o único profissional da saúde de todo aquele CNPJ. Único profissional no CNPJ e único profissional também que atua na área de saúde, não é isso, Gerlane? Isso, de todo o corpo da empresa, Gerlane. entre funcionários, sócios. Se tiver mais de um sócio, no caso, cada um vai fazer o seu individualmente e estender para a clínica, 3 sócios. Não estende. Se o CNPJ tiver mais de um profissional da saúde em todo o seu corpo, a gente não faz extensão. Então, seria somente para recebimento dos honorários, né? Mas pode Por fazer exemplo, o da se clínica, ele é de cada um isolado? Nós não estamos conseguindo compreender a pergunta. Essa extensão à pessoa jurídica, ela se dá quando o único profissional, ele é o único constituinte no CNPJ e também é a única pessoa que desempenha atividade de saúde. É muito comum acontecer em escritórios, por exemplo, de fisioterapia, consultórios, perdão, de fisioterapia. O profissional se forma,
ele abre um consultório para ele, cria uma PJ, geralmente é ele que presta esse atendimento. Odontologia também é bem comum, né? Então, o profissional de odontologia, quando ele se forma, ele abre um consultório para ele, ele é a única pessoa que atua lá dentro, desempenhando atividade de saúde. Então, a nossa extensão, a pessoa jurídica, ela está se dando nesse cenário. Certo. Aí, se tiverem 3 sócios numa clínica e todos 3 atuam, eu faço da clínica e faço de cada um isoladamente? Isso. O ideal é que faça assim, porque o seguro de pessoa física, ele tem cobertura no Brasil todo. Então, o médico ele pode atender em casa, ele pode atender na rua, até porque nós temos aquela cobertura do ato do bom samaritano. Então, assim, ele pode, às vezes, por vezes, atender no avião. E já aconteceu de médico atender no avião. Sabe aquela coisa que a comissária de bordo diz? Tem um médico aqui, o médico se apresentou e ele foi processado, tá? Então, e a gente dá essa cobertura. Acontece. Gerlaine, desculpa interromper, mas eu queria complementar aqui. Eu sei que o pessoal está na frente, mas é só uma extensão dessa pergunta. E quando é o contrário? É o Lincoln, tá? Quando é o contrário, quando o processo chega no CNPJ, tá? Ele fez um seguro para pessoa física e o processo só chega contra o CNPJ da clínica. Foi um procedimento que ele realizou, mas ele não está sendo citado, assim, o CPF dele no processo. Veja só, aí não estende. Não tem a extensão reversa, não. Não tem. Entendi. Tá bom, então. Obrigado. Que acontece muito, né, Gê? Isso acontece muito também, né? Mas normalmente, veja, por experiência, quando o profissional ele tem um CNPJ para fins fiscais, eu falo isso pela gama de sinistros que a gente tem, quem é processado é a pessoa física. Normalmente. É o que está na frente do paciente. Imagine, vida real. Vamos para a vida real. Eu vou ser atendido por médica Gerlane, doutora Gerlane. Fui lá falar com ela. Ela vai lembrar e saber o meu CNPJ, o advogado vai pegar o meu nome, vai no site do conselho e vai pegar o meu CRM. Entendeu? Dificilmente. Para o hospital, eu vou estar ali com o CNPJ. A maioria dos hospitais contratam assim agora, mas para o paciente, sou eu. Olá. Cara, de todo jeito eu vou estar no processo. Mas não tenha a mínima dúvida em relação a isso. Oi. Maravilha. E, Zé, passando para a próxima pergunta, fala um pouquinho sobre essa questão do RQE em caso de sinistro. Veja só, hoje, em caso de sinistro, a gente vai seguir o que foi enquadrado na apólice, tá? Em caso de sinistro. Então, o profissional ele tem que enquadrar na apólice o que, de fato, ele atua. Maravilha. Pessoal, aí vamos para quem está com a mão levantada, quem com a mão levantada já está... Eu ia falar justamente isso por conta do nosso Alexandre. tempo. Alexandre, ele está com a mão levantada, se você puder fazer a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Eu vi que a pauta da sua reunião, parabéns, Gerlane, pela sua reunião, a sua explanação, excelente. Você focou muito na questão médica, mas eu vi que a Excelsior também tem seguros, por exemplo, para notários e registradores. Eu tenho uma dúvida que só queria saber se eu posso perguntar nesse sentido, pode ser? É saber se a gente deve fazer, no caso de notários e registradores, o seguro para o CNPJ, que não tem personalidade jurídica, ou para o CPF do tabelião. Não, hoje a gente faz para o CNPJ. Então, para o CNPJ. Mas na apólice sai o nome do notário, tá? Com o CPF. Então, o ideal é que se faça no CNPJ, isso, mesmo ele não tendo personalidade jurídica. Eu conheço alguns notários tabeliões que fazem na pessoa física. Isso, mas pensando nisso, nós temos um campo na apólice que sai o nome e o CPF do notário. Sai sem problemas. Tudo bem, obrigado. Para o próximo, que eu acho que é Neiva. É Neiva. Neiva. Você está por aí ainda? Oi, estou. Olha aí. Não, o meu caso não é nenhuma pergunta, porque a gente conversa bastante, é mais um agradecimento mesmo, assim, por esse atendimento humanizado com o corretor. É muito importante, falei para a Gerlane isso recentemente aqui pessoalmente,
é muito importante, nos dá segurança para vender, nos dá segurança para dar consultoria, né, para os nossos clientes. Então, assim, muito obrigada por todo o suporte que vocês dão, Gerlane, Raíssa, que é com quem a gente conversa mais, né, mais diretamente, a qual conheci o rostinho dela hoje, a Bruna eu acho que eu já conhecia. Enfim, é só agradecer mesmo por todo o suporte. É muito legal esse tipo de conversa que a gente está tendo e poderia ser mais frequente, né? Fica aí uma sugestão. Tá? Um beijão. Tá mais do que anotado. A gente Ai, já Neiva, tá falando obrigada. algumas coisas. Obrigada, Vou até querida. brincar se vou Ai, passar ai. o WhatsApp de Gerlane. Gerlane toda Gente, semana ei, vai e ela fazer a quase reunião. chora, Gerlane quase chora aí, emocionada, ó. Dia dos Namorados, vem uma declaração dessa, né, Pois Gerlane? é, pois é. É isso. Eu acho que o Obrigada, Neiva. próximo aqui é O a próximo era eu, e aí eu Ah, era você? falei e tiraram minha Ah. mão aqui, tá? Ah, Mas então vamos pode lá, falar. Gerlane, tem muitas novidades vindo por aí, acredito eu, para a gente bater de frente mesmo com a nossa principal concorrência hoje no mercado. Uma habilidade ou uma data já prevista para que tenhamos aceitação para contadores e corretores? Não. Veja só, eu falo muito que eu vivo estudando tudo. Eu estou E falando também aqui POS, tá? E também POS. a gente faz seguro, né, sobretudo para profissionais da saúde, mas a gente sempre tem um olho ao redor, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Enfim, mas por enquanto não temos. Eu não vislumbro a curto prazo, não, felizmente. Tá bem. Laís, mais uma vez, parabéns aí. Beijão, Laís, que está sempre aqui no front conosco. E o que a moça acabou Maravilhosa. de falar aí, de vocês terem esse atendimento humanizado, da gente precisar estar com vocês, de fato, com a galera que é do produto, isso deixa tanto a assessoria quanto o corretor bem assistidos. Muito obrigada, Eli. Muito obrigada. E só reforçando o que a gente sempre fala em todas as apresentações, contem sempre conosco. A gente está disposto a oferecer o melhor no atendimento para vocês. Contem conosco. E só um adendo eu quero agradecer, né? Tô vendo aqui as meninas no chat, a Raíssa, a Aninha, que são da equipe, maravilhosas, gente. Podem contar também, né? Vocês recebem os e-mails dela. Quero agradecer a Bela, né? A Bruna, a Laís e a Val, que estão aqui, ó, junto, né? A gente organizando tudo, proporcionou esse dia de hoje. Muito, muito obrigada. Todos os comerciais, que quando eu mando os convites e os recados, né, assim, estão sempre muito atenciosos. É isso, né? Essa mudança mesmo de ideia, da gente ser próximo mesmo, ninguém aqui é inimigo, né? Tinha muito isso antigamente, segurador e corretor em trincheiras diferentes. Não, minha gente. Estamos próximos. Nem tudo a gente pode aceitar, nem tudo é um ok, um sim, mas assim, a gente tem muito respeito. Eu pauto o meu trabalho, né, e o trabalho da área com muito respeito, porque é isso que faz com que a gente cresça. Separar, a gente não cresce, não, a gente só fica ilhado, né? A gente precisa estar junto, e não é conversa de coach nem nada disso. É a necessidade que a gente tem hoje no mercado, muita concorrência, muita mudança. Então, quando a gente está pertinho, tudo flui diferente, de forma melhor. Aí fica meu Maravilha. agradecimento aqui também. Maravilha. Bru, dá tempo para mais 2 perguntinhas, por enquanto que tu prepara aí o sorteio da nossa Alexia, como de Tem costume. sorteio! Eu acho que a gente corre pro Verdade. sorteio, gente. Corre pro sorteio, gente. Fica assim, o que vocês quiserem. Assim, se vocês toparem mais 2 perguntinhas, a gente super dá. E aí, depois a gente já parte pro sorteio, mas a gente já fica acordando aqui. São 2, até para poder respeitar o tempo de vocês, que eu sei que é bem corrido. Sim. Então, assim, e outra coisa, mais uma vez, agradecer por esse tempo, né? Então, se vocês toparem, a gente vai para mais 2 perguntinhas. Tá muito com vocês. Bru, Foi bem rapidinho. Já vai puxando a lista aí, por enquanto. Já tá pronta aqui, já tá engajada, Jaque, viu? A próxima seria a Jaque, que está aqui na vez, para fazer uma pergunta. Jaque, você está aí? Tô sim, bom dia. Bom dia. Bom dia.
Eu estou vendo o sotaque aí da Gerlane. Eu sou de Minas, estou falando aqui de Minas. Eu estou em Recife. Tá em Recife. Parabenizar, né? Muito, muito bem explicado, claro, objetivo, viu? Gostei muito da apresentação. Obrigada. Eu quero fazer uma pergunta sobre clínica multidisciplinar. No caso, uma pessoa jurídica que tem odontologia, psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta, tem aceitação, como que funciona? Temos, e é muito simples também. Boa pergunta. Normalmente não surgem essas perguntas na apresentação e às vezes a gente não fala, mas muito boa pergunta. E obrigada pelo carinho. A gente coloca o mais gravoso. Por exemplo, se ele tem várias especialidades de clínica, por exemplo, tem ginecologia e obstetrícia, que é a mais gravosa, você vai ver pela tabelinha, né? Aí você coloca a mais gravosa e a gente aceita também. Não tem problema, porque é muito comum essas clínicas multidisciplinares. Eu já peguei clínica que tinha psicólogo, dentista e tudo mais. A gente não vai perder de fazer, não, tá? A gente coloca o mais gravoso e tudo certo. E automaticamente a cobertura ela está extensiva para os menos gravosos, para todos que estão abaixo na Isso, questão de gravidade. é o efeito guarda-chuva, isso. Entendi. Do jeito que ocorre em pessoa física. E vale reforçar também, já que para a pessoa física, nós também estamos operando dessa forma. Então, nós sabemos que os médicos, eles são multidisciplinares, né? Eles têm mais de uma especialidade. Enquadra sempre com o mais gravoso e automaticamente o menos gravoso ele está coberto, está garantido. Isso. Mas, olha, mais fácil que isso, bem tranquilo, para a gente não ter nenhum tipo de complicação. Show de bola. Obrigada, tá? Nada. Por nada. E vamos finalizar aí com o Pedro. Pedro, ele está na vez, está nos ouvindo, Pedro? Aqui é Rogério. Se o Pedro não falar, eu gostaria de fazer uma pergunta. É o Paulo, né? Eu tô na vez, mas aqui para mim quer dizer, eu tô ouvindo, mas aqui para mim eu tô em terceiro, tem mais dois na minha frente, não sei se já. Na verdade, a gente só não baixou a mão, mas eu estou aqui acompanhando. Tá. Seria realmente a voz do Pedro aí. Então tá. Primeiro, parabéns pelo treinamento, muito, muito interessante. Esse Celso tem bastante ponto positivo que a gente não conhecia. Eu queria tirar 3 dúvidas. Eu não sei se nessas condições gerais novas que vão vir no dia 25, agora que você disse, já vão vir corrigidas, ou se eu entendi errado. Mas eu estava lendo as condições gerais enquanto você falava, e aqui você disse que não tem exigência de RQE para o médico. Isso, né? vai vir tudo ajustado. Fiquem tranquilos. Vai vir ajustado. A gente estava sem... Isso, então fique tranquilo. Todos esses detalhezinhos... Deixei aqui na apresentação para trazer, isso era um apelo também. Desculpa. Não, é que eu estava me baseando nas condições atuais, e daí eu vi essas 3 diferenças. O RQE, diretor técnico, vi que tem exclusão, e dano estético tem aquele subjetivo, né? Então, nas próximas já vai cair tudo isso. Tudo certo. Legal, é só isso mesmo. Obrigado. Parabéns, estava muito boa a aula. Obrigada. Maravilha. Pessoal, para que a gente não possa estender muito na questão do horário, eu peço a compreensão de vocês. A gente vai seguir para o sorteio, mas todas as dúvidas vocês podem colocar no chat, tá? Que nós vamos responder todas elas. Vamos mandar a apresentação para vocês e um compilado de todas essas dúvidas, tá? E já quero reforçar, antes da Bruna partir aí, né, propriamente, eu queria pedir que vocês abram as câmeras para a gente poder tirar aquela foto bem bacana. E mais sigam a Excelsior nas redes sociais. Nós esperamos vocês. Estamos postando sempre Instagram, no LinkedIn. Novos. Exatamente. @Excelsior Seguros. Sigam a gente, compartilhem, poste os nossos momentos, né? Nós estamos preparando coisas bem bacanas para vocês ao longo desse ano aí. Então, vamos trazer, cada mês nós estamos trazendo um novo produto, né? Para a gente falar um pouquinho dele. E, Bru, já temos o próximo, Bru. Já temos o próximo. A gente não tem fechado o tema do próximo, mas já fica aqui na agenda de vocês para o dia 10 de julho. Podem já deixar reservados. Inclusive, quem perdeu os outros conexões, a gente já fez sobre o Garantia, sobre o RD, sobre o Aeronáutico. Tá tudo no YouTube da Excelsior também, então vocês podem acessar por lá e pegar todo esse material, tá?